dia. Bom dia. Queria agradecer o convite, o trabalho, né? Que na doutrina espírita, acho que uma das coisas que me recebeu e me transformou foi o trabalho como eles convidam, né? E eu sou professora, vocês vão notar que o professor fala demais, né? Quando eu comecei, há uns 10 anos atrás, lá na Casa do Pão, aí eu vou trabalhar. Pô, primeiro a gente tem que trabalhar com a gente, né? Faz todo dia, o meu ganha-pão é ser professor. Aí eu disse, olha, então eu dou palestra, né? Porque não tem vergonha, né? Já está acostumada a preparar. E assim eu me dispus ao trabalho, tá? E aí eu trouxe hoje um assunto que eu costumo abordar, principalmente nesse ano de muita reflexão, que são as questões que a gente tem dentro da alma, que a gente traz. Eu não sei vocês, mas eu fui uma criança que, olha, minha Ritalina devia ser na caixa d'água lá em casa. Porque se fosse antigamente, não tinha, né? Mas que perguntava o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. Tinha perguntas na cabeça e não parava mais. Então eu sempre fui uma pessoa que perguntou muito. E aí, ao longo do tempo, a gente vai descobrindo que não é só você que pergunta. É da natureza humana perguntar. E aí eu fiz uma palestra sobre as perguntas que a gente tem mesmo. Então vamos lá. Para começar, são perguntas que às vezes vocês se fazem. Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Estou sendo útil? São perguntas que vocês fazem na cabeça? Que bom! Que é justamente o que nos faz humanos, né? O que nos diferencia. Eu brinco assim, você acha que um cachorro lá em casa, Moana, tem um shih tzu? Digo, ninguém que tenha um shih tzu, ele é super manipulador, não é? Mas ele não vai pensar, por que eu sou um cachorro? Ela só vai pensar assim, o que é meu aqui nessa casa? Não é? Tudo é dele. Então, nós, seres humanos, criados para vir para cá para progredir, nós vamos ficar pensando nisso mesmo. Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Qual o sentido da minha vida? São perguntas filosóficas. Dentro da doutrina espírita, não é? Filosofia, ciência e religião. A parte da filosofia, ela vai nos levar à autorreflexão. Então essas perguntas vão ficar remoendo na gente. Uma vez uma pessoa me perguntou, mas você fica se perguntando direto isso? Eu falei, nossa, todo dia. Depois que eu li então a questão lá de Santo Agostinho, antes de dormir você faz as perguntas, não é? E a hora que acorda você tem que lembrar das perguntas e das respostas. E aí quando eu descobri ainda que do lado de lá a gente continua, o dia não acaba. Aí eu me preparo e digo, bom, do lado de lá eu sei que eu vou levar uns puxões de orelha, eu vou ter alguns esclarecimentos. Então quando eu volto ainda eu tenho que perguntar, o que será que aconteceu, né? Então essas perguntas elas vão fazer com que a gente ao longo do tempo, a gente também vá pensando e melhorando. Essas aqui são algumas outras perguntas. Eu fui buscar, olha só, sou professora, pedagoga, química. E aí eu fui buscar. Na Europa eles começam a trabalhar com crianças, com filosofia, com 4 anos. 4 anos. A filosofia, às vezes a gente trata ela de uma forma que eu acho que é equivocada. Né? A gente fala, filosofia para quê? Gente, filosofia é para pensar. É o que nos diferencia. É o que nos faz ser diferente da planta, do animal. Não é assim? E se a gente estuda na doutrina espírita, a gente vê que existe um caminho. Nós não somos melhores nem piores. Nós somos uma evolução espiritual. E é justamente para isso que a gente reencarna aqui. E a gente não é, eu falo que não é nem melhor nem pior, por quê? Porque a gente depende do ecossistema inteiro. Nós dependemos de todas as plantas, de todos os animais, de todas as borboletas. Está aí o planeta dando todos os sinais para a gente. Então lá com 4 anos, esse tipo de pergunta já começa a aparecer, eles trabalham nas aulas. Então vamos ver se a gente tem essas perguntas até hoje. E são perguntas que nunca vão acabar. Por exemplo, quando se pode dizer que alguém falhou na vida? E aí, o que é falhar, né? Pode haver felicidade em demasia? Será que pode ter felicidade em excesso? Devemos dar esmolas? Essa é uma pergunta também que a gente se faz muito. Será que eu devo dar? Não devo? Muitos dizem, dê, né? A sua mão esquerda não sabe o que a sua mão direita fez. Ah, não dou porque ele vai beber. Aquela história toda que a gente sabe. Mas o que você dentro de você vai dizer? O que é uma pessoa normal? Essa é ótima, né? O que é uma pessoa normal?
Como é que a gente julga a normalidade? Normalidade, a gente sempre julga o outro pelo que você é. Por isso que a gente acha muito defeito nos outros. Não é assim? Se a gente fosse perfeito, a gente não acharia um defeito. Isso eu já descobri. Como a gente não é perfeito, a gente acha todos que a gente conhece. Ou vocês acham algum que vocês não conhecem? Se eu não conheço o defeito, como é que eu vou achar? Então, o que é uma pessoa normal? Escolhemos o que gostamos? Né? A gente pode fazer isso? Controlamos as emoções? Essa é uma outra que está muito hoje em discussão na neurociência, na área médica. A gente já descobriu que as emoções, elas vão interferir na nossa saúde. E grandemente. Grandemente. Várias das doenças são desencadeadas por conta da nossa falta de controle emocional. E é muito interessante que, de novo, na doutrina espírita, e lendo os livros de André Luiz, a gente vai descobrindo isso. Né? A casa mental. Quando eu li a Casa Mental, como é que era o nome do livro? Entre Dois Mundos? Eu sempre confundo ele com o outro. Quando eu li a Casa Mental, eu tive um choque. Eu falei, como é que ele vai escrever isso em 1947? Descrever toda a parte psicológica e toda a parte de emoção vinculada à neurociência, assim, nem tinha como saber aquilo tudo. E tempos depois a gente vai lá e descobre que realmente o lixo mental, ele fala bioquimicamente desse lixo mental. Então é muito interessante. A ciência torna-nos mais humanos? Opa, essa aqui pega no meu pé, eu sou química também. Né? Será que eu ter estudado, feito mestrado, doutorado, me fez mais humana? Nenhum dedo a mais se eu não tomar cuidado, né? Muito pelo contrário, às vezes a ciência vai me dar uma única oportunidade. O que é agir bem? As coisas podiam ser diferentes do que são? De novo, a gente já aprendeu na doutrina espírita, né? Então, quando a gente veio para cá, a gente escolheu algumas coisas, né? E a gente fala assim, às vezes eu implorei para que eu viesse. Ainda bem que o mentor ainda ele foi bem assim, calma, não faz tudo em uma só, não é assim? Garanto que a gente lá em cima disse assim, vou fazer um plano reencarnatório. Nossa, eu vou vir quase a Madre Teresa de Calcutá. Vou chegar lá, vou salvar a meia humanidade, não é assim? Eu vou parir um novo Jesus Cristo, mais ou menos. Eu quero. Calma. Não dá pelo menos para você vender aquela boca? Você vender aquela boca já está de meio, olha, está ótimo. Não fala mal dos outros, olha que beleza. Não é assim? Agora, se for um pouquinho melhor, você pode ajudar um pouquinho. Fazer um trabalho voluntário. Vamos aos poucos. Para que serve a religião? Nesses tempos, uma vez eu escutei uma pessoa dizendo, na Europa está super evoluído, estão fechando todas as igrejas. Não precisa mais de igreja não. Fala que beleza, né? Talvez eles estejam mais evoluídos mesmo, né? Que espaço que será que eles estão tendo? Não estou julgando, mas será que eles estão tendo outro espaço? Não sei, não fui para a Europa, não posso saber. Mas ele achou o máximo, o país que está fechando todas as igrejas do país, não precisa mais de igreja. Interessante. Mas a religião, qual o sentido? Não é do religare? Aí você volta de novo, tão interessante. Aí você volta lá na neurociência e eles dizem que o índice de suicídio em países que são mais evoluídos é altíssimo. Ele perdeu o propósito. Peraí, propósito? Propósito sabe de onde está? Em religar. Em religar você com um propósito maior. E a religião nos dá essa oportunidade. Ela oportuniza que a gente possa estar ligado a algo maior. E sem o propósito, as pessoas não veem por que ficar vivas. Mas isso é minha. Cada um de vocês vai ter a sua. Isso é o mais legal dessas perguntas. Ninguém tem uma resposta. A filosofia não tem resposta. Ela não tem nenhuma resposta. Ela não foi feita para dar respostas. Ela foi feita para fazer perguntas. É legítimo matar por vingança? Essa semana eu escutei uma pessoa falando bem isso. Não tem ninguém corajoso para dar um tiro na cabeça de fulano. Meu Deus. Né? Como se isso resolvesse. Será que resolve? Uma vez também me disseram, a gente podia matar todos os presos, né? Olha que beleza. Eu digo, ok, nós nos tornamos os assassinos então. O lado de fora agora, né? Se a gente vai matar todos os que são maus, nós viramos os maus. E a gente também aprendeu na doutrina espírita. Existe o mal? Existe a ignorância do bem, não é isso? E cadê as pessoas que mostram o que é o bem? O exemplo. Afinal de contas, é pelo exemplo que a gente vai mostrando? 1000 vezes. Né? Seria bom saber do dia da nossa morte? Vocês já pensaram? Que às vezes dá uma... queria saber, né?
Tá, tem certeza disso? Sabe? A morte existe? Essa aqui é ótima, né? Depois que a gente descobriu que não existe. Não sei para vocês, mas para mim deu um conforto. Eu perdi meus pais muito cedo, perdi muita gente querida. E aí depois, quando a gente começa a estudar, você fala assim, mas agora ela não existe. Uma vez eu estava num curso, e aí eles foram fazer um exercício sobre essa questão da morte. E lá eu descobri que eu estava verdadeiramente espírita. E o povo chorava, desesperava, pensando no dia da sua morte, aquela coisa toda. E eu disse assim, gente, por que esse desespero, né? Cara, é um dia a ser vivido, não é? E aí eu descobri que realmente naquele dia onde todo mundo se desesperou, eram 30 pessoas, eu falava assim, mas por que tanta, né? Porque a gente já descobriu que ela, na verdade, é uma passagem. A gente já descobriu que existe todo um mundo que nos ampara. E naquele momento mais ainda. Controlamos as nossas vidas? Essa aqui também está lá numa questão do Livro dos Espíritos, depois eu vou falar dele. A gente controla a vida? Tem certeza? Não é não? Eu sou dona do meu nariz, imagina, ninguém manda em mim. Aí lá no Livro dos Espíritos diz, tem certeza? Conforme a sua vibração, tem uma nuvem de testemunhos que estão do seu lado, não é isso que fala lá? Uma nuvem, tem um monte de gente lá. Que às vezes está justamente naquela coisa do seu, né? Do seu orgulho. Ninguém manda, eu sou o poder. Nesse sentimento de eu sou o poder, ninguém manda em mim, pronto. Já abri todas as portas para aqueles que queiram mandar. Então, é bom ter medo? Medo, né? Às vezes é bom, né? Ter medo, né? A gente não ficou agora um tempo com medo? Não estamos de máscara? A gente tem que ter um pouco de receio. Eu não posso ter um medo paralisante, mas eu tenho um medo, sim. Eu temo pelas pessoas que estão expostas, né? As pessoas que estão trabalhando no hospital. Hoje, né? Em quais situações enfermeiros e médicos morriam? Então, no grande número. Então, realmente, é diferente. Tá? Bom, essas são perguntas filosóficas. Depois, só para terminar, mais algumas perguntas. Por que existem guerras? É melhor ser feliz ou bom? Deus podia criar o mal? Essa aqui é o que eles sempre falam para a gente, né? Quem não crê em Deus fala, mas se tem o mal, para que acreditar em Deus? Deus fez o mal? Aí a gente vai dizer assim, mas Deus não fez o mal. Não é aquela história da existe as trevas, a treva é a ausência da luz? Se a gente conseguisse caminhar, nós temos que acabar. Até porque esses dias eu estava assistindo uma palestra, eu assisto várias, e aí ele diz que um argumento que ele trabalha para as pessoas que falam de Deus, né, que Deus não existe, ele diz assim, Deus é tão bom, que ele não exige que eu ame. Ele não exige. Não precisa me amar. Não tem obrigação. Se você quiser me amar, não tem problema. E é igual pai e mãe, não é? Filho precisa, é obrigado a amar a gente? Não, a gente não obriga ele a amar. Tem pai que obriga e cobra ainda, né? Mas essa não é a nossa função. Então, se eu, que sou tão imperfeito, não obrigo meu filho a me amar, quem dirá Deus, né? Me amar e me venerar. Podemos obedecer e ser livres? E por último, somos livres para mudar? Bom, essas são perguntas filosóficas. Que aí, quando eu comecei o primeiro livro que eu peguei mais a fundo, que eu tinha medo do Livro dos Espíritos. Chamava Livro dos Espíritos, eu tenho uma irmã há muitos anos, médium, trabalhava e ela lá, tentando, né? E um dia que eu li, a hora que eu li a primeira pergunta, eu choquei. O que é Deus? O que é Deus? Aí começou. E como eu sou uma pessoa de muitas perguntas, ter 1000 perguntas a serem feitas, aquilo foi uma delícia. E eu ia vendo as perguntas, e todos os dias eu escuto. Tem um audiobook com Carlos Vereza e a filha. Vocês já ouviram? Quem não lê muito, audiobook com Carlos Vereza e a filha. A filha faz as perguntas e o Carlos Vereza responde. E ele, como ator, vai na entonação. Então, todos os dias de manhã eu vou lá no Spotify, faço assim e cai qualquer pergunta para eu ouvir. Aí eu falo, nossa, eu não tinha prestado atenção nessa pergunta. Gente, como é que teve capacidade? Aí a gente sabe que até a espiritualidade preparou Kardec para fazer as perguntas corretas, né? E ele todo preparado ao longo da vida para fazer as perguntas. Então, dentro da doutrina, quando eu descobri o Livro dos Espíritos, eu falei assim, para uma criança que cresceu, que gosta de pergunta, perfeita. Né? Todas as perguntas que eu gostaria de ter feito está lá. E a gente pode ler 1000 vezes. Cada vez que você lê, você vai dizer, eu não tinha prestado atenção.
atenção nisso. Não é que aqui tem uma solução? Não é assim? Quando a gente fala em pergunta, eu fui buscar uma personagem para alguns e para nós um mestre. Alguns acham que é uma personagem histórica. Para nós, não. Para nós é alguém que veio e a gente sabe qual foi o grande objetivo. E Jesus fazia pergunta boa. Jesus fazia muita pergunta boa. Era incrível. De novo, outro dia eu terminei essa palestra e alguém veio e falou assim: sabe o que eu tinha pensado quando eu perguntei lá dentro? Eu falei: não presta atenção, a próxima vez que for ler, leia e veja as perguntas. No começo lá do Evangelho de João, todos os discípulos seguindo, as pessoas seguindo, e Jesus vira e volta para eles e diz: que buscais? Uma pergunta, ele não faz perguntas difíceis também, né? Que buscais? Ué, o que nós buscamos? Ué, vocês estão vindo atrás de mim, né? Ele não precisa dar explicação. O que vocês estão buscando? Faz na reflexão, no começo da caminhada. O que buscais? Que é o que todo dia a gente, né? Não estamos aqui, domingo, de manhã. O que nós estamos buscando? Então, Jesus era ótimo, bom perguntador. A Tomé depois da ressurreição. Porque me vistes, creste? Sempre que eu falo de Tomé, eu lembro da minha mãe. Minha mãe, ela era italiana, descendente de italiano. E aí, quando ela... italiano não é teimoso, né? Vocês não conhecem italiano teimoso? Não existe. Muito calminho, muito, né? E aí ela tinha um provérbiozinho que ela dizia assim: San Tommaso, que não crede ne tenasso. Que assim, São Tomé, que não crê nesse nariz. O nariz está apontando para você. Né? E aí, na história, Jesus, né, aparece para os discípulos, Tomé não está lá, Tomé volta e fala o quê? Imagina, se eu não ver, se eu não botar o dedão lá na ferida dele, se eu não tocar onde a lança, eu não acredito. Aí Jesus aparece, né? Aí Jesus aparece, olha bem para ele. Se fôssemos nós, a gente ia falar o quê? Ah tá, eu vim aqui, o bonitão, em vez de estar aqui, foi dar uma volta. Porque não estava aqui, acha que, né? Jesus não volta e fala assim: Tomé, põe aqui a mão. Não falou? E aí ele, Jesus, ele disse: porque você viu, você crê, está acreditando? Ele nem responde, ele só fala isso, não, só no olhar, né? Tipo, fiquei com você aqui tanto tempo, né? Não, Jesus só faz a pergunta, porque a resposta já estava dentro de Tomé. Para Pedro também tem umas, né? Pedro é interessante. Eu sou bem Pedro. Bem, Pedro era turrão, não é? Agora saiu o livro do Divaldo, não saiu o livro do Divaldo sobre Pedro? Saiu um livro, quero ler. O Pedro era bem Ana Mauricéia, né? E Jesus escolheu bem aqueles ali, né? Bem aqueles que, olha, não, a gente vai, pouco a pouco. E aí nessa passagem de Jesus, ele pergunta para Pedro 3 vezes, né? Simão, filho de João, tu me amas? Aí ele, sim, Senhor, então apacenta as minhas ovelhas, não é isso? Aí ele pergunta de novo: tu me amas? Sim, Senhor. Já meio sem paciência, né? Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Já deve ter batido a mão no Evangelho, já acho cortar, mas imagina Pedro dizendo: você já perguntou 2 vezes? 2? Terceira vez? De novo? Isso eu já não falei que sim. Aí ele diz: então apacenta as minhas ovelhas. E aí não é que Pedro depois nega ele 3 vezes? Né? E eu estava refletindo sobre essa passagem, e aí uma das coisas que eu achei interessante pensar é assim: ele queria que Pedro tivesse certeza que amava. Ele precisava deixar no coração de Pedro: Pedro, mesmo que você erre, você me ama. Mesmo que as coisas não saiam do jeito que você me ama. Não precisa duvidar disso. Eu não quero que você tenha dúvida disso. Não é me amar. A partir do momento que você entendeu o meu recado, você vai trabalhar no bem e você vai melhorar. Tanto é que depois ele cria a Casa do Caminho, não é isso? Ele cria todo um ambiente para isso, em nome de Jesus. Então Jesus não queria que tivesse a dúvida. Que a dúvida, em alguns momentos, ela é terrível. Quando a gente está procurando uma cura, quando a gente está procurando
uma resposta, a gente não precisa ter dúvida. Eu também aprendi isso. Né? Se você está procurando uma cura, se você está buscando, você vai ficar toda hora pedindo e duvidando? Mas você pede e duvida ao mesmo tempo, e aí? Nem você sabe o que você quer. Ah, isso quer dizer que a cura vai vir? Não. Isso quer dizer que você está exercitando a sua fé. A gente também já descobriu que muitas das doenças nós precisamos passar. Por quê? De novo, na nossa programação estava lá. Então nós vamos passar por ela. Com toda a fé necessária de que nós teremos o quê? O amparo, né, que nós precisamos. E talvez a cura, para que nós possamos continuar a fazer o que a gente precisa. Então nós não podemos ter a dúvida. Em alguns casos não. Em alguns casos é bom ficar mais esperto. Mas em relação à fé, a Saulo, essa também é boa, né? Tá lá, Saulo, que depois vai virar Paulo, perseguindo, né? Sanguinário, matar todos os cristãos. Estou indo lá, no caminho para Damasco, vou chegar lá e vou acabar com tudo isso. No meio do caminho aparece Jesus, né? Jesus aparece e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele podia ter aparecido, eu brinco disso, ele podia ter aparecido e dizer: escuta aqui, você não tem mais o que fazer? O exército romano conquistando meio lugar, você tem duas luzes de pingar de cristãos, você tem que ficar matando? Não é assim? Precisa disso tudo? Pensa bem, acho que fazer? Não, Jesus só pergunta para ele: por que você me persegue? O que te incomoda, não é assim? Por que me persegues? Diz o Evangelho que parou ali. Mas essa pergunta deixou, e depois ele ficou cego. Nicodemos vai, não é isso? Nicodemos? Ananias. Aí Jesus vai lá para Ananias e fala: Ananias, é o seguinte, o Saulo está vindo aí, está cego, está precisando de uma ajuda, você vai lá ajudar ele. Diz assim: Senhor, eu estou sabendo que ele está vindo me matar. Disse: não precisa, vai lá. Eu? Vai lá. E aí ele vai: olha, é o seguinte, vim aqui porque... Aí mais 3 dias ele ficou remoendo. Por que eu estou perseguindo, gente? E aí ele tem a transformação. Por quê? Ao cego de Jericó: que queres que eu te faça? Eu imagino, de novo, né, eu discípulo lá, do lado. Que monte de gente, né? Tudo pedindo culto e tal. Eu falo: imagina se Jesus vem hoje. Coitado, né? Não dava para viver, que nem lá foram 3 anos, porque não tinha internet. Não tinha rede, não tinha nada. Aqui, a hora que foi o primeiro milagre, o mundo inteiro está sabendo. É ou não é? Vira uma loucura. Ia ser morto do mesmo jeito, que ia perseguir até, ia ser tudo aquilo. Não duvido, vocês duvidam? Ia ser a mesma coisa. Só que ia ser uma coisa de... ia ter que consertar o mundo inteiro. E aí eu imagino os discípulos do lado dele, na hora que ele vai lá e toca, pergunta para o cego: o que queres que eu te faça? Um já deve ter cutucado o outro e falado o quê? Gente, o homem é cego. O homem é cego. Jesus está perguntando, não é? Vai lá, olha que fila que tem. Bota logo a mão e já cura esse homem, já manda ele embora, vai para o próximo. Eles tentando organizar uma fila, não é assim? Eu fico imaginando, tentando organizar uma fila, quem está pior, quem está melhor. E vamos lá, e vamos agilizar esse negócio aqui. E Jesus com calma, atendia cada um, parava. Eu vi outro dia uma palestra que dizia que o Chico mesmo, eles tentavam acelerar o Chico. O Chico tentava acelerar de todo jeito. E ele ficava lá ligado. Que ele dizia assim: não, por que vou acelerar? Eu quero olhar no olho da pessoa. Eu quero ouvir o que ela tem a dizer para mim. Porque às vezes a pessoa não queria nem falar, né? Ouvir do Chico, às vezes ele queria falar para o Chico: Chico, essa dor é grande. E o Chico dava uma palavra. Então, assim, são seres que a gente, né? E Jesus ia: por quê, né? O que queres que eu te faça? Você precisa falar, ele precisou expressar. E Cristo fazia isso muitas vezes. Ao paralítico: encontra o outro do lado do poço. O que ele estava fazendo lá durante quantos anos mesmo? Que ele ficou lá? Diz o Evangelho? Não lembro quantos anos, mas ficou muitos anos lá. Tinha fonte, mas ninguém carregava o homem para dentro da fonte para ser curado. Tinha uma hora que ela veio por lá, não era assim? Tinha que ir lá levar. Alguém tem que levar. Todo mundo desesperado, esse homem ficou lá anos parado. Aí Jesus chega. Eu gosto, tem aqueles da filminho na Bíblia que tem no YouTube.
tem as cenas. Eu acho maravilhoso aqui, ontem à noite estava vendo. E aí Jesus vai até ele, imagina aquela multidão, todo mundo esperando a cura ali perto do... E Jesus vai até ele e pergunta para eles, querem ser curados? Aí de novo os apóstolos, os discípulos, tudo do lado, aquele tumulto, falou assim, gente, esse homem de novo parou, vai lá conversar, cura logo ele. Mas Jesus primeiro bate um papo com ele, não é assim? O que está acontecendo? Olha, Senhor, no borbulho, eu estou aqui há 30 anos, mas eu nunca consigo chegar na fonte. E aí Jesus pergunta para ele, quer ele ser curado? Ele precisa dizer o que ele quer. Por quê? Porque ele precisa ter a fé. Quero. Eu fico pensando cá com meus botões, quanta gente ele curou. Que ele curava ao passar, não era isso, às vezes? Só de você estar ali perto, você já era. Será que todo mundo que ele curou mudou? Que era o objetivo, né? Será que todo mundo que ele curou se transformou em nova pessoa, fez o bem? Né? Será? Tem um que eu assisti na série esses tempos que mostrava um que ele tinha curado e depois ele estava lá brigando, batendo no meio do negócio. Aí os discípulos falavam para ele, olha lá, ó, você curou ele, tá ali, ó, batendo. Ele disse, ó, tem coisas que não dá para curar tudo de uma vez, né? Deu oportunidade para ele, né? Então Jesus, acho que quando ele fazia essas perguntas, ele justamente te fazia o quê? Pensar, que era o objetivo dele. No episódio da cura dos 10 leprosos, quando somente um regressou para agradecer, aí Jesus pergunta, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Ele podia dizer assim, ué, cadê os bonitão? Foram tudo embora. Né? Se fosse a gente, dizia, os discípulos já estavam tudo falando, olha lá. Né? E ele diz assim, de novo, ele faz uma pergunta para explicar. Na época estrangeiro, né? Não só na época, hoje no mundo, milhões de pessoas são estrangeiros em terras, vivendo às margens, não tem onde viver, fugiu da guerra, fugiu da fome, estão morrendo no mar, não é assim? Talvez eles estejam lá naquele barquinho atravessando, tem mais fé que a gente que está aqui, nossa, fazendo 1000 coisas, rezando, fazendo caridade. Aquele cara está atravessando para tentar salvar a família dele. Ele é um total estrangeiro, porque ele sabe que ele vai chegar lá e não vai ter nada. Não vai ter nada. Então Jesus na hora disse assim, então, só esse estrangeiro voltou? Por que nós vamos pregar só para os que a gente acha? Vendo? Quando a gente faz o bem, a gente não sabe quem vai precisar e quem vai voltar para seguir. Essa também é muito boa, né? Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros, homens de pouca fé. Ai, esse texto é lindo, não é? Olhai os lírios do campo. Eles não semeiam nem colhem, mas mesmo assim, tipo assim, mas por quê? Olha lá. Mesmo elas, Deus está cuidando, imagina você. Que a gente fez um esforço danado para te trazer aqui. Imagina, a fila para reencarnar, né? Assim, de volta fala. A fila para reencarnar e ocupar um corpinho aqui. Primeiro que a gente não aceita o corpinho que tem, né? Hoje não aceito. Podia ser um corpinho melhor, mudar isso, mudar o nariz, fazer uma lipo, emagrecer, fazer isso, cabelo, não é assim? A gente já não aceita bem o corpinho que tem. Né? Aí a gente não aceita as coisas do jeito que estão. Mas o esforço para poder estar aqui e seguir o caminho foi imenso. E a gente acha que precisa ter tudo. Aí quando a gente vai nessa passagem do Evangelho, ele vai alertar. Olha lá, a erva do campo. Ela não está ali bem cuidada? E você? Por que você está assim, desesperado? Qual é esse desespero? Então ele nos faz refletir também. Sobre fé e obediência, questionou. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Que aquilo, imagina, eu imagino que ele tinha um monte de gente que bajulava, né? Tinha os que queriam pegar, óbvio, o tempo inteiro, porque ele incomodava, mas tinha os que estavam ali bajulando. E ele conhecia as entranhas, ele conhecia o pensamento das pessoas. Pensava assim, puxa vida, né?
Eu já dei tanto exemplo, falei por parábola, conversei um por um. Eu imagino que nas madrugadas Jesus chegava, né? Alguém que não ia conversar. Você pensou, ficar umas 2 horas conversando com ele? Né? Mas eu já conversei, essa criatura, né? Aprender. Tá? Se eu tanto falei para vocês, por que você ainda não faz? E eu vos mando aqui, Jesus não era impositivo, né? Mas ele dava uma ideia. Lembra do moço rico que chegou lá? Você quer mudar? Quero, eu faço isso. Vende tudo e me segue. Não, então agora eu não posso. Tudo bem. Ele não ia impor o que ele queria. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? A passagem que Jesus é muito didático nessa passagem. Está lá, vão apedrejar, leva para fazer o teste. Afinal de contas, ele tinha que seguir as leis, né, de Moisés que estava ali. Ele tinha que falar, estava esperando o que queria dizer. Ele faz uma coisa magnífica, que é... Isso assim, como professora eu tive que aprender. Paciência, é ótimo. Eu vim assim. Quando eu escolhi vir, com certeza vai ser professora. Eu não queria, de jeito nenhum. Quando a minha mãe tinha um sonho de ser professora, ela me disse: vou te colocar lá no IEL, magistério. Eu disse assim: eu não vou ser professora nunca na vida. Nunca. Eu vou fazer a pessoa que mandou. Que eu vou ser ou não vou ser. Né? Mentira. Depois eu acabei amando a profissão. E aí disse assim: já porque eu ser professor, fui ser professor de química. Garanto que todo mundo aqui ama química, não é assim? Todo mundo aqui adora. Né? Então, assim, que é para aprender bem. Então, eu como professora tenho que fazer com que as pessoas aprendam. E aí eu aprendi nessa passagem com Jesus a paciência dele. Chega a mulher, vai todo mundo apedrejar, ele olha para todo mundo, o que ele faz? Abaixa e vai escrever no chão. Primeiro, todo mundo deve ter ficado curioso, né? O que ele escreveu no chão? Ele não estava escrevendo nada, ele estava dando tempo para que as pessoas levassem um choque com a atitude dele, paralisasse, pensasse: peraí, o que nós estamos fazendo aqui? Porque se ele começasse uma discussão naquela hora, a discussão não ia ter fim. Então, primeiro ele dá o tempo para que todas as mentes se desliguem. Né? Todas as mentes parem. Opa, o que eu estou fazendo com essa pedra na mão? Onde eu estou? Larguei meu trabalho, eu estava trabalhando. Quantas vezes a gente vê as pessoas cometendo crimes porque foram levados pela onda? Não é assim? Estava todo mundo fazendo. Aí foi lá e fez também. Em torcida de futebol tem muito isso. Mas hoje em dia tem muito isso no trânsito. O cara não estava nem envolvido, foi lá e se envolveu e praticou. Não é? Em brigas que a gente vê na TV. Não assisto mais, que, nossa, dá um desespero aquilo, né? Meu Deus do céu, é violência gratuita. Então Jesus deu uma paradinha. E aí, a hora que ele faz a pergunta lá, né? Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Tudo bem. Ele não fez sermão também. Ele falou: quem não tiver, pode atirar. E voltou a desenhar, para dar tempo das pessoas pensarem. E aí, a hora que todo mundo sai, ele olha para a mulher, podia ter falado: olha, cuidado com o que você faz para ele. Não, ele diz: olha, cadê as pessoas que estavam aqui? Ela disse: olha, Senhor, não sobrou ninguém. Ninguém te condenou? Ou seja, você tem uma oportunidade, né? Então, Jesus, ele era mestre nisso. Essa também é uma passagem importantíssima. Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Então tá lá de novo, eu, junto, imaginando eu do lado de cá, né? Tentando organizar a fila. Jesus tem que chegar em tal lugar. Primeiro que eles não tinham almoço nem janta, né? Não tinha almoço, janta, porque não tinha isso. Jesus ia se deixar servir o tempo inteiro. Então eles queriam organizar a vida ali. Aí me está passando na multidão. Aí um deve ter pensado: meu Deus, todo mundo bota a mão nesse homem. O que ele vai comer que eles vão achar quem botou a mão nele? Não, ele está de brincadeira, né? Não era assim? Se fosse nós não sei, vocês têm paciência, porque eu sou uma pessoa bem assim. Né? Agitadinha, vocês já perceberam, né? Fala rápido, agitadinha. Aí eu imagino os discípulos: gente, quem que é que botou a mão nesse homem? Já ia gritar: quem é que pôs a mão de Jesus aqui? Assim? Alguém botou a mão nele. E ele, na verdade, ele sentiu a energia da fé. Olha,
Ele consegue diferenciar isso. Então, ele podia simplesmente ter parado, virado, chamado, digo, vem cá, né? Vem cá. Não, ele parou e falou, quem me tocou? E ela teve coragem de falar, porque também na história não era assim, ela não podia falar para ninguém, ela não podia dirigir a palavra. Ela não podia, porque ela vivia, né? Eu morri disso, não podia tocar em ninguém, não podia falar com ninguém. Ele deu a oportunidade dela falar, fui eu, Senhor. Ou seja, todo o medo dela, ela teve que enfrentar naquele momento. Fui eu, Senhor. Ele disse, tá. Tua fé te curou. Não foi isso? Mas ele precisou mostrar para todo mundo, olha aí, gente. A mulher que, por vocês todos que estão aí, não sabem nem o que vocês querem, ela tinha certeza do que ela queria. Então, Jesus deixa para nós um monte de perguntas. Quando vocês forem ler de novo, vocês vão lembrar agora, viu? Pode ter certeza. Vocês vão começar a ler, aí você vai encontrar as perguntas. Foi uma pessoa que me falou isso. Falou, Ana, sabe aqui? Agora eu vou começar a ler, vou ler de novo. Porque agora eu vou prestar atenção nas perguntas. Todas aquelas perguntas são para nós também. Então, são perguntas que fazem com que a gente vá pensando, refletindo, melhorando. E aí, a gente tem mais uns 10 minutinhos, né? Para encerrar, a última parte é falar do próprio Livro dos Espíritos. Que ele traz, quantas questões? 1000 e quanto? 1080 e alguma coisa? 86? Teve a primeira revisão. Bom, tem pergunta para dar, né? Tem muita pergunta boa lá. E a primeira pergunta, que é Deus. E ele divide de uma forma muito didática para a gente também levar ao raciocínio. Ele começa do começo e vai até... É muito interessante. Então, é uma forma que a gente descobre pedagogicamente que é uma metodologia boa de aprender, é uma metodologia boa de ensinar. E como o Kardec, né, que estudou na escola de Pestalozzi, foi preparado para isso, ele já entendia que, opa, tem metodologias que vão fazer as pessoas pensarem. E aí, essas perguntas, eu não sei vocês, mas eu fiquei... Cada pergunta que tinha, eu voltava e falava assim, nossa, interessante. Então, aqui, por exemplo, ó, pode o homem conhecer o princípio das coisas? O universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? É a mesma força que une os elementos materiais nos corpos orgânicos e inorgânicos? Gente, isso aqui quando eu li, ó, pergunta 600, eu sou química. Corpos orgânicos e inorgânicos? Pronto, pegou no meu ponto fraco. Né? Eu disse assim, mas que incrível. Como é que ele faz essas perguntas? E a resposta também é, vocês vão depois procurar a resposta. E eu gosto muito de algumas respostas que eles dão, que os espíritos dão, espírito de verdade, né? Ele diz assim, agora vocês não vão conseguir entender. De vez em quando ele fala, né? Quer dizer, olha, tenta entender pelo menos um pouco do que você já está aí. Tem aquela coisa de, calma, você não vai entender tudo. Se a gente começasse a entender Deus, a gente nem se entende. A gente não se entende entre a gente. A gente não se entende. Eu não me entendo comigo ainda. Não existe dentro de mim, não existe. Alguém que eu tenho que estar o tempo inteiro quem eu sou. Aí você quer entender quem Deus é. Então assim, será? Né? Vocês já estão nesse nível de conhecimento? Ou senão de vez em quando as respostas vão. Aquela do se é possível mudar, né? Ah, é possível mudar? Né? Que diz, olha, qual é a melhor maneira de mudar? Tal, todo dia você vai pensar, fazer perguntas a si mesmo. E ele diz, tá, mas é possível? Eles, perante um esforço insignificante, ainda deixa a gente mal, né? É um esforço insignificante, nem precisava fazer muita força. Você ia conseguir. Aí a gente diz, nossa, então eu estou fazendo errado. Sabe quando a gente vai apertar um negócio? Vocês já pegaram algum tipo de panela, seja lá do que for, de parafuso, que você não pode apertar muito? Você tem que apertar pouco. Porque se apertar muito, ele espana de uma vez. E o ajuste fino, é um ajuste fino. Talvez ache que a gente está apertando demais, né? É um ajuste fino. Não precisa fazer muita força. É só um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. É igual antigamente, agora não tem, as pessoas não sabem, rádio, né? Rádio, quando a gente tinha um rádio, principalmente a AM, né, assim, e aí eles passavam, 1032
sei o que, não sei o que. Não era assim? Aí era só um pouquinho que a gente voltava. Uma coisinha legal. Hoje não, hoje você vai lá e só digita, né? Já aparece. Então, quando a gente vê as respostas, é um esforço insignificante. Mundo espírita, esse aqui também é legal. Como podemos definir os espíritos? Qual é a finalidade da encarnação? Por que a gente está aqui? Em que se transforma a alma no instante que morre? A alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? Olha quanta pergunta, né? Só para... Acho que a gente tem mais 5 minutinhos. Vou contar todas as historinhas. Então, ó, essas perguntas que vieram no livro dos Espíritos, elas podem nos encaminhar para que a gente todos os dias faça perguntas. Todos os dias. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Você já pensaram em encontrar alguém que você queria muito conversar? Fazer pergunta? Agora, se eu tivesse a oportunidade. Tem gente que fala assim, ó, quando eu morrer, que eu chegar do lado de lá, nossa, eu vou conversar com Jesus. Não é assim? Vou conversar com ele, vou ter um papo aqui com ele. Vou lá conversar. Aí eu digo assim, ok, tudo bem. Imagina que naquele dia na fila do pão, Jesus diz assim, ela queria falar comigo. Chega lá na fila e diz, ô Ana, você queria falar comigo? Qual era a pergunta que você queria fazer mesmo? E aí, que pergunta que você teria? Será que a gente ia conseguir? Qual era a pergunta? Então assim, se você fosse encontrar alguém que você queria, desse lado ou do lado de lá, qual era a pergunta que você ia fazer? Está preparado? E aí eu tenho um caso muito interessante, que quando eu comecei a ler o Divaldo, e eu disse assim, um dia eu vou dar um abraço nesse homem, que eu preciso pagar o bem que ele me fez. E eu vou conversar com ele, fazer umas perguntas para ele. Muito bem. Né? Pede que o universo vai dar um jeito para você. Quando ele veio na última vez daquele da paz, a Marinei foi lá na casa do pão e disse, olha, Divaldo, vem, nós estamos precisando de gente para trabalhar. Tal. Ele disse, olha, minha filha, tem cadeira para limpar, tem chão para varrer, o que você quer que eu faça? Posso fazer, estou precisando pagar, né? Tenho que pagar tudo que ele me fez de bem. E aí ela disse, então vai na reunião. Fui na reunião, aí eles precisavam de algumas coisas, olha, a gente tinha que ver comunicação. Eu falei, olha, eu conheço o pessoal que trabalha na Globo, né? Posso ver, né, para entrevista? Ótimo, então se você arrumou o contato, beleza, arrumei o contato, passei, tudo bem, fui dar entrevista para a Folha de Londrina. Aí no dia, eu não ia lá nada a ver, só encolei, eu ia lá ajudar nas cadeiras. No dia a Marinei falou assim, ô Ana, a gente não pode ir lá ficar com o Divaldo lá no hotel, você não pode ir lá receber os jornalistas? Você que conhece eles? Eu disse assim, posso? Assim, posso, vou. Cheguei, fui lá, arrumei a sala, voltei. A hora que eu voltei, estava o Divaldo sentado assim na cadeira. Adivinha? Sentei e fiquei muda. O Flávio chegou lá e falou assim, e aí, conversou com ele? Eu disse, eu não consigo me mexer. Eu não consigo falar. Aí eu ficava olhando para ele assim, ó. E ele fazia assim para mim, só. Ficamos os dois olhando. E ele quietinho, porque ele bem quietinho, né? Olhava para mim. Aí o Flávio conversou um pouco com ele e eu assim, não consegui. Aí subiu para a entrevista, muito bem, deu uma entrevista. Aí eu já estava mais solta, né? Aí a gente estava descendo a escada e eu não tinha pensado nas perguntas. A pergunta veio, óbvio, né? Intuição. Eu virei para ele na escada e disse assim, Divaldo, você que anda o mundo inteiro, você vê os jovens, você acredita que realmente tem jeito? Tem jeito, né? Aí ele virou para mim, não me conhecia, porque ele não trocou a palavra comigo, porque eu fiquei quieta, muda, calada. Ele diz assim para mim, todos os dias, milhões de jovens saem de casa para estudar, para fazer uma faculdade. Eles poderiam ter escolhido outra coisa, mas eles escolheram mudar a sua vida. Só que isso não conta, né? Não vai passar nunca na TV. Gente, eu sou professora. Todos os dias eu dou aula para, né, dezenas de alunos que saem das suas casas para mudar. Daquele dia em diante, olha, foi uma resposta que eu precisava ter, né? Eu olho para os meus alunos e eu digo, olha, você saiu de casa, sua mãe ficou lá preocupada, anda 100 quilômetros para estar aqui comigo, eu tenho que dar o melhor de mim para você, porque você quer mudar a sua vida. E aí eu olho para os meus alunos hoje e vejo
quando eles terminam engenharia, pedagogia, seja o curso que for, ele mudou a vida dele, mudou a vida da família, quando está lá na colação de grau. É uma alegria sem fim. Todo professor tinha que ter essa noção, sabia? Do quanto a gente muda, do que é possível. Então, olha só, né? Se você pudesse agora encontrar, e aí? Eu travei. Depois, né, 2 horas lá, deu uma acalmada, e eu não tinha pensado na pergunta, só queria estar ali e conversar. Então, a gente vai estar preparado, né? Como é que vai ser? Uma outra história que eu gostei muito é de Chico, né? Estava lá uma pessoa, Chico dando sopa, aí a pessoa chegou para o Chico e falou assim: Chico, você acha que um prato de sopa vai resolver a fome do mundo, Chico? Fez a pergunta para ele, né? Ele, tomar banho também não resolve o problema da higiene, mas a gente toma banho todo dia. Assim, tomar banho também não resolve o problema da higiene do mundo, mas a gente toma banho. Então, nós podemos todos os dias fazer alguma coisa. Como boa professora, boa no sentido de, né, metodologicamente, não em qualidade, eu deixo aqui uma tarefa para todo mundo. Uma tarefa básica. Quais as perguntas que você se faz todos os dias? Qual a pergunta que você faria para o seu mentor? Que pode ser que ele responda. Mas você tem que fazer uma boa pergunta também, né? Então, é a tarefa de casa dessa semana. Sempre gosto de deixar tarefa, né? A tarefa é: e aí? Qual é a pergunta que faz você ser um ser humano melhor? Qual é a pergunta que te aproxima da sua melhor versão? Qual é a pergunta que faria com que você mudasse o rumo da vida? E também presta atenção nas perguntas que as pessoas vão fazer para você. As perguntas que elas vão fazer para você, talvez seja justamente aquela que você precisa ouvir. Então, às vezes alguém vai chegar para você, vai fazer uma pergunta, que você vai falar assim: nossa, de onde ela tirou essa pergunta? Lembra que os espíritos usam à nossa volta uma série de circunstâncias? Se eu estou aqui trabalhando, fazendo perguntas, elas estão martelando na minha cabeça. Então, essa é uma oportunidade para mim? Daí eu ficar pensando: nossa, é mesmo, faz quanto tempo que eu não faço essa pergunta para mim? Então, estejam bem atentos essa semana. Todas as semanas, mas eu dou para 7 dias, porque senão é muita tarefa, né? O povo reclama de tarefa. Então, assim, não é para essa encarnação toda, mas se puder levar, pode levar, tá? Incorporar aí no dia a dia. Né? Faz lá o que Santo Agostinho falou, todos os dias à noite. Tem gente que gosta de anotar as perguntas. É legal também. Anota a pergunta, tenta responder, né? Deixa no papel, olha e fala: como é que eu respondo essa hoje? Hoje eu fui melhor do que ontem? Essa aqui é super fácil, né? Super simples de responder. Bom, então, que nós possamos estar preparados para fazer as perguntas e para ouvir as perguntas que vão chegar até a gente. Talvez uma dessas perguntas seja justamente aquela que vai te levar à reflexão. Bom, queria agradecer então a oportunidade de levar os questionamentos aí à cabeça de vocês e a minha principalmente, nesse domingo, cheio de perguntas. Muito obrigada.